Bom dia, olá turma, vamos nós mais uma vez continuando nossa lição Homem, nossa segunda aula, graças a Deus uma lição maravilhosa que explica, para nós o que é o homem, quem é esse ser maravilhoso, como vimos na última lição, esse ser que Deus para tudo para cuidar, para contemplar, para visitar, para se importar, Da última lição nós falamos sobre o pontinho azul da existência, um vídeo aí que está editado, o pessoal da turma que recebeu também viram, o pontinho azul mostrando quão pequeno nós somos, quão pequeno é o nosso planeta azul diante do sistema. E dentro desse pontinho azul pequeno que é o planeta Terra, existem 8 bilhões de pessoas, E Deus se importa com cada um de nós. Isso é extraordinário, assim, inimaginável. Como pode um Deus se importar com uma existência que a Bíblia vai dizer é como um vapor, que aparece e vai embora, assim, sabe? O vapor da chaleira, tu vê o vapor, tu olha para o lado, quando tu olha o vapor já foi embora. A Bíblia diz que a existência do homem é como um vapor. E Deus se importa, visita, cuida, deu a sua vida por esse homem. É algo que a gente fica maravilhado ao pensar, não é verdade? Ao aprender sobre isso. E hoje nós vamos avançar. Nós estamos aqui no tópico 3, o homem e sua constituição. Carol, por favor. Quando Deus criou o homem, dotou de uma dupla natureza. Ele possui uma parte física com a qual se relaciona com todo o universo físico, o seu corpo, e possui também uma parte espiritual com a qual se relaciona com todo o universo espiritual, o seu espírito. Gênesis 2:7. Sara, por favor, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Obrigado. Continua, Carol. Apesar de ter esta natureza dupla, o homem não é um ser dividido, e sim uma unidade dinâmica que não pode ser desmembrada. Não existe homem que seja só espírito, assim como não existe homem que seja só organismo físico. Muito bom. Eclesiastes 12:7. Lu, por favor, lê pra gente aí. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Texto maravilhoso. Josué, por favor, lê pra gente aqui Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito e morto, assim também a fé sem obras é morta. Obrigado. Devolve para Carol. Então vamos dar uma pausa rapidinho. Assim como o corpo sem espírito é morto, a obra sem a fé é morta, não é isso? Eu me lembrei, esqueci disso. Então a gente está vendo da constituição do homem, O homem, ele é um ser triuno. Ele tem, como vimos aí, corpo, e vamos continuar a ver, alma e espírito. O corpo é essa parte, a casa da alma e do espírito. É o que nós podemos ver. Mas o corpo sozinho não subsiste. Tanto que quem já viu pessoa morta aqui sabe. Quem é médico aí vê muito nas emergências. A pessoa está viva ali falando com você, de olho aberto, respirando. E daqui a pouco, em fração de segundos, a pessoa está da mesma forma que estava, só que já não está mais viva. Porque o corpo está ali, mas a alma e o espírito já foram embora, Então o corpo sozinho não é o homem. O ser humano não é composto só de corpo. Ele sozinho não representa o homem. O que representa o ser humano, o homem, é o corpo, a alma e o espírito. O espírito é a parte que se conecta a Deus, como vimos no texto que foi lido ali de Gênesis pela Sara, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida é o espírito. Então Deus soprou o espírito, Deus que é espírito,
soprou do seu espírito, uma parte dele veio para dentro de nós, e aí nós passamos a ser a alma vivente. E a alma é a sede dos sentimentos, é onde está a nossa parte sentimental, emocional, é ali que a alma consiste. Não é tão fácil dividir, assim, separar. A alma é isso, 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 espírito isso, isso, isso. Não é tão simples, mas a gente sabe que há divisão, até porque é um texto que nós já lemos na outra aula, falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes, de 2 cortes, que corta até a divisão da alma e do espírito. Então a própria Bíblia diz que há uma divisão. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque existem linhas de pensamento que acreditam que o homem é dicotômico, que é só corpo e alma e espírito é uma coisa só. Entendeu? Nós cremos que o homem, o ser humano, é tricotômico. Tem corpo, tem a alma e tem o espírito. Não são a mesma coisa, embora não seja tão simples de separar. Tanto que o texto diz assim, que a espada, que é a palavra de Deus, é tão cirúrgica que ela consegue penetrar e dividir corretamente a alma e o espírito, para mostrar que realmente é uma coisa que não é tão fácil de você explicar. A alma é isso, o espírito é isso. Mas a gente entende assim, que o espírito é o que se conecta a Deus, é que na conversão o nosso espírito se torna um com o Espírito Santo. A conversão é o nosso espírito se tornando um com o Espírito Santo. Mas os nossos sentimentos muitas das vezes ainda nos traem, mesmo você sendo cristão convertido. Então os sentimentos estão ligados à alma. Entendeu? E o corpo é esse corpo aqui que sofre todas as avarias do tempo e que quando nós morrermos e formos estar com Cristo, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados nesse mesmo corpo, só que glorificado, com capacitações que só um corpo glorificado tem, como vimos em Cristo, né? Depois que ele ressuscitou, passava pelas paredes, ele ascendeu, ele flutuou e foi aos céus. Então, são capacidades que um novo corpo nosso teremos. Mas isso é assunto mais para frente. Vamos avançar, Carol, por favor. A constituição do homem permite-lhe ser o grande traço de união entre os universos físico e espiritual, entre os mundos visíveis e invisíveis. Fazendo a interligação entre essas realidades está a alma, o centro integrador da personalidade humana. É na alma do homem que se encontram os seus sentimentos, emoções e desejos. Obrigado. Vamos lá, Sara. Hebreus 4:12, por favor. Depois a Lu, Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses. Vai lá, Sara. Hebreus 4:12. Ajuda ela aí a abrir aí em Hebreus 4:12. Vai lá, Sara. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Muito bom, viu? O texto que tínhamos falado agora. Obrigado, Sara. Lu, por favor, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, o que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e incorruptíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, tá vendo? Espírito, alma e corpo sejam conservados. Então, você vê aí também que a Bíblia trata os 3 diferentemente, beleza? Agora a gente vai ver o seguinte. O homem, a imagem e semelhança de Deus, tópico 4. Aqui é interessante que a gente vai ver agora o que isso quer dizer. O que quer dizer ser a imagem e semelhança de Deus? A gente sabe que a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E agora a gente vai discorrer sobre isso. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Vai lá, Carol, por favor. Como é do nosso conhecimento, uma imagem é um reflexo, uma reprodução reveladora de como é o original.
Tudo que uma imagem possui, o original também possui. Sendo, pois, o homem a imagem e semelhança de Deus, isto então quer dizer que ele é possuidor de características ou atributos que são correspondentes em Deus. Que características são essas? Bem, essas características não podem ser físicas, pois, como vimos na lição anterior, Deus não possui um corpo físico, pois que Deus é espírito. João 4:24. Esse é aquele versículo que já vimos. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Pode continuar. Logo, esta imagem só pode se referir à sua imagem espiritual, como veremos a seguir. O homem possui uma natureza racional como Deus. Ele é inteligente, sendo sua razão correspondente à razão do próprio Deus. Na natureza racional do homem está a fonte de todo o conhecimento que ele possui acerca de si mesmo e de Deus, a si mesmo, de Deus e do universo. Muito bem. O homem possui uma natureza racional como Deus, ou seja, uma inteligência, né? O desejo que o homem tem pelo conhecimento é ilimitado. O homem é insaciável. Ele é insaciável pelo conhecimento, né? A gente vê como a inteligência tem avançado, ainda mais nessa nova geração aí, inteligência artificial, estudos sobre DNA, o homem perscrutando o invisível, o mundo invisível, né? Sistema, universos, desde o micro, mini-micro, que são as partículas do corpo, dos átomos, das células, como o do macro, né? No universo. Então, isso tudo é que o homem ele tem uma fome por conhecimento, que foi colocada pelo próprio Deus, porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Entendeu, José? Então, é uma ligação já que tem o homem para o próprio Deus. Da mesma forma que Deus ele é onisciente, sabe todas as coisas, ele é a fonte de todo conhecimento, o homem busca também isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Beleza? Vamos avançar? O homem possui uma natureza emocional como Deus. Ele tem emoções, tem sentimentos, sendo o mais elevado de todos eles o sentimento do amor santo e do amor sacrificial. A afetividade do homem é racional e voluntária, diferindo dos animais inferiores cuja afetividade é apenas instintiva. Que fique bem, que os animais também têm, você percebe que eles têm ali alegria, tristeza, excitação, eles têm a emoção, mas é muito instintiva. O ser humano ela é voluntária, né? E aí a gente vai ver alguns textos, aqui agora estamos no Josuel, Sofonias 3,17, Josuel, por favor, tá com a Bíblia, Vitor? Tem aí no seu celular a Bíblia? Que eu preciso que você me ajude aqui, ó. Gênesis 6,6, por favor, Vitor. Pega a Bíblia aqui da Sara, por favor. Josuel, Sofonias 3,17. A gente vai ver alguns sentimentos para mostrar que Deus também, ele tem sentimentos como nós, que também temos sentimentos, somos sua imagem e semelhança. Vamos lá. Pode ir? Pode. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Tá vendo? O Senhor, passa o microfone lá. O Senhor tem alegria. São um de vários outros textos, né? Tem aquele outro texto mais conhecido, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus tem sentimentos, né? E por isso nós que somos sua imagem e semelhança também temos sentimentos. Vamos ver agora tristeza. Gênesis 6,6, Vitor. Então o Senhor se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e se feriu profundamente em seu coração. Obrigado. Tá vendo? Sentiu tristeza em algum momento lá da história por ter criado os homens que se rebelaram contra ele e sentiu tristeza em teu coração. Então, mais um sentimento. Vamos ver o último sentimento aqui com a Lu, por favor. Êxodo 32:10, que é a ira. Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de vocês
farei uma grande nação. Tá vendo? O meu furor, a minha ira, né? Vamos continuar, Carol, não precisamos demorar aqui. Mas para que fique claro que Deus não é um tirano frio, que não tem sentimento, sabe? É um ditador. Não, ele tem sentimentos. A gente consegue tocar o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Você quer tocar o Senhor? Não precisa de fazer campanhas, subir monte. Tudo isso é válido. Mas você não precisa disso para tocar o coração de Deus. Você quer tocar o coração de Deus? A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. A primeira coisa que a gente precisa é chegar diante dEle. O que é significar coração quebrantado? É um coração sem chantagens, é um coração desnudo, né? Um coração sem orgulho, é um coração sincero. Se a gente chegar assim diante de Deus, Ele não nos rejeita, sabe? Mesmo que muitas das vezes a gente esteja na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, mas Ele é Pai. A gente nunca pode esquecer que Deus, Ele é Pai. E o Pai sabe se relacionar com seus filhos, sejam eles bebezinhos, criancinhas que fazem chantagens, né? Mas o Pai sabe ver a sinceridade, ou alguém mais maduro, que sabe se relacionar ali sem usar do sensacionalismo. Mas independente dos seus filhos, o Pai, o que Ele quer ver? Filhos que sejam verdadeiros com Ele. E coração quebrantado tem a ver com isso, com verdade, né? Então Deus é um Deus sentimental também, Ele tem emoções. Tá bom, Vitor? Tá bom, José? Que isso fique gravado no seu coração. Vamos avançar, Carol. O homem possui uma natureza moral como Deus. Ele conhece o bem e o mal, tendo a capacidade de escolher entre um e outro. A consciência que possui de si mesmo é uma evidência da voz de Deus em seu interior. Muito bom. Essa parte aqui é bem interessante, eu queria que vocês prestassem atenção, porque é uma coisa muito linda que um dia eu aprendi e nunca mais saiu do meu coração e que faz muito sentido para mim. Eu espero que faça sentido para vocês também. Deus é um ser, o homem possui uma natureza moral como Deus. Moralidade tem a ver com ética, tem a ver com a forma que a gente lida com tudo que acontece, não é verdade? Regras, leis que ditam a nossa sociedade, tudo isso tem a ver com moralidade. E é muito interessante que, como falei aqui, Deus não é um ditador. Ele não é um ser que determinou o que é o certo e o que é o errado e ponto. Se tu fizer o que é certo, beleza. Se tu fizer o que é errado, inferno. Não. Deus, Ele coloca sobre as suas leis algo que está acima da lei, que é a moralidade. A lei, ela é fria, ela é crua. Por exemplo, se eu pegar essa cadeira e der uma cadeirada no Jesuel, isso é uma agressão, eu posso ser preso. Lei seca, não é verdade? A lei diz o que você pode fazer, o que você não pode. Se eu chegar ali e atirar em alguém, eu vou ser preso. Se eu avançar o sinal vermelho, eu vou ser multado. A lei, ela é fria. Avançou o sinal vermelho, você vai ser multado. É uma transgressão de trânsito, não é verdade? Só que essa lei, ela sabe avaliar se você avançou o sinal de trânsito porque você percebeu que estava chegando um bandido atrás de você com a arma pelo retrovisor? A lei sabe avaliar isso? Não, não sabe. Ela só vai ver que você avançou e pum, fotografou. A lei, ela sabe perceber que você avançou porque, na verdade, seu filho engasgou ali no banco de trás e você está voado para chegar no hospital? A lei, ela na hora, ela não consegue perceber. Pum, ela já vai te dar a infração. Depois, você até consegue recorrer e talvez, com laudos e provas, você possa até conseguir se aliviar dessa multa. Mas ela nua e crua avançou, punição. Essa é a lei. Mas, se tratando de Deus,
a gente fala da lei moral. Ele possui uma natureza moral, que é uma natureza que sabe distinguir muito mais do que o que é certo e errado, sabe distinguir o que é bom. Mais do que distinguir o que é certo, o que é errado, nós, como filhos de Deus, nós temos que olhar tudo com a ótica do que é bom, porque bondade carrega virtude, bondade carrega amor. A lei não, a lei é fria, a lei não tem amor, a lei não tem bondade, é preto e branco, certo ou errado. Você está entendendo? Gálatas 6 vai dizer, quando fala do fruto do Espírito, é amor, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, todos aqueles outros. Aí no final ele vai dizer assim, e a maior delas é o amor. Contra essas coisas, olha que coisa linda, contra essas coisas, todos esses frutos, todas essas virtudes, não há lei. O amor, a bondade está acima da lei. Você está entendendo que coisa linda? E nós, como cristãos, a imagem e semelhança de Deus Pai, consequentemente, a imagem e semelhança de Deus Filho, de Cristo, que é a expressão de como nós devemos viver, porque Cristo, o Pai, ele era muito distante. O que Cristo fez? Trouxe o que é o Pai em forma humana. Por isso que ele falou assim, ó, quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Então, olhando para Cristo, a gente vê bondade o tempo inteiro nele. A gente não vê lei preto no branco. Pelo contrário, tentaram por algumas vezes fazer armadilhas para eles, ou para Cristo, né? Como a gente conhece aquele texto que diz que Cristo curou no sábado. Naquela época, a lei dos judeus, que é a lei de Moisés, podia curar no sábado? Podia trabalhar no sábado? Não, a Bíblia diz que não. A lei dos judeus, dada por Moisés, não podia fazer nada no sábado. Sábado é o Shabat, é o dia do descanso. A mulher não pode nem cozinhar. Quanto mais qualquer coisa que caracterizava trabalho. E não podia curar. E aí Cristo vem e cura no sábado. Por quê? Porque curar é uma bondade, é uma virtude. Está acima do que é certo e o que é errado. Acima da lei. E eles vieram interrogá-lo. Agora você está desobedecendo a lei de Moisés? Você está pensando que você é quem? Moisés, o nosso patriarca que deu as leis enviadas pelos senhores. Vem ali os religiosos, vem querer vir na lei fria, nua e crua. E aí Cristo vem e fala para eles assim, vem cá, qual de vocês que o bezerro de vocês cair num buraco no dia de sábado, você não vai lá salvar ele? Deixam de ser hipócritas. O confronto de Cristo com os religiosos é o tempo inteiro isso, hipocrisia. Tem uma parte do The Chosen que é maravilhoso, vocês precisam assistir The Chosen, aquela série, que é, dentro dessa cena, eles estão questionando Jesus, bombardeado pelos religiosos da época, os sacerdotes, os fariseus, eles estão criticando eles e jogando na conta da lei de Moisés. Mas Moisés diz isso, que não sei o que lá, você por acaso é maior do que o nosso pai Moisés? Aí Cristo vem para ele e fala assim, ó, eu sou maior do que Moisés. Porque a Bíblia vai dizer que em Cristo se cumpriu toda a lei. Ele vai dizer assim, ó, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então, o que a gente aprende aqui? Que nós, assim como Cristo, nós temos uma natureza que é regida pela moralidade. Sim, nós precisamos cumprir, prestem bem atenção que isso é importantíssimo. Isso aqui é para vocês aplicarem hoje, na segunda-feira. É para a vida de vocês. Aquele que se apega só à lei não tem moralidade, ele é nua e crua. Se você se apegar só pela lei, você mata e morre. Vocês têm que se apegar pelo que é bom, pelo que é gerado pelo amor, como os exemplos que eu falei aqui. O que tem que nos gerar nas nossas ações não é esse é o certo e esse é o errado. Porque muitas das vezes o certo
vai te levar para mais distante de Deus do que um errado. O filho pródigo, a história do filho pródigo, existem 2 filhos. Um que pegou sua herança e foi embora. E o outro que ficou. Não é verdade? O que foi embora fez errado. E o que ficou fez o certo. Continua aqui com meu pai. O que foi embora e fez errado, a Bíblia diz que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Ele estava errado, mas ele voltou. E o que estava certo o tempo inteiro, quando o pai vai indagar ele, vamos celebrar com o seu irmão que voltou, porque ele estava morto e agora ele voltou para a nossa comunhão, agora ele vive. Sabe o que ele fala? Eu não tenho parte com isso não, ele é teu filho, ele não é meu irmão. Ele diz assim, quando volta o teu filho, e a gente vê naquela parábola que o coração mais duro, mais distante do pai, era do filho que fazia tudo certo. Inclusive ele diz, eu estou aqui essa vida inteira trabalhando, fazendo tudo que o Senhor manda. E tu não me dá um cordeiro para celebrar com meus amigos. Aí vem esse teu filho e tu celebra uma festa para ele. Quem era o filho certo o tempo inteiro? Esse que ficou. Quem era o errado? O que saiu. Qual dos dois encontrou primeiramente o amor do pai? O que foi embora e se arrependeu. Então às vezes um errado é melhor, vai te levar mais para próximo de Deus do que você ficar preso no teu certo, na sua religiosidade e não começar a experimentar o que vai além disso, que é a bondade. Pegaram isso? Isso tem que reger a vida de vocês. Se Deus, Pai, se guiasse pelo que é certo e pelo errado, Cristo nunca viria morrer por nós. Porque a coisa mais errada que já aconteceu no mundo foi Cristo morrer na cruz, como um indigente, como um pecador. Porque a Bíblia vai dizer que ele nunca pecou. Se tem alguém que nunca poderia ter sido morto pelos pecados, é Cristo. Foi a coisa mais errada que aconteceu do mundo. A maior injustiça que já se houve no planeta foi Cristo morrer por nós. Está errado. Mas, contrapartida, foi bom. Porque se ele não tivesse morrido, a salvação não chegaria a nós. Então, o que rege a nossa vida e o que regeu a vida de Cristo era o que era bom, o que era gerado do amor, e não o que é certo e o que é errado, tá? O certo e o errado rege a nossa vida. Normalmente, a gente tem leis, mas se vocês começarem a olhar com a ótica do que é bom, do que é amor, vocês vão estar vivendo sobre as leis da moralidade dos céus. E é essa lei que te aproxima de Deus e que te aproxima do teu irmão, porque a lei humana só nos afasta. Amém, irmãos? O homem possui uma natureza dominadora como Deus. A ele foi ordenado subjugar os poderes da terra e todos os seus habitantes. Ao tomar conhecimento de algo, o homem logo dele se apropria e utiliza para seu crescimento e satisfação. Todo progresso humano nada mais é do que o cumprimento deste ideal. Muito bom. Então o homem possui uma natureza dominadora. Ele se expande. Ele é como a gente falou um pouco aqui do conhecimento. Ele quer saber além do óbvio, do que está diante dele, né? Ele precisa dominar todas as áreas. Por exemplo, o homem ele vai além do que não se vê. Ele vai lá e cutuca a terra e busca lá o pré-sal, o petróleo. Ele vai lá e está vendo como é que se tem vida em Marte. Ele foi até a Lua. Ele tem dentro dele essa questão, uma natureza dominadora, né? Ele estuda células, DNA. Ele vai lá nos mais mínimos microscópios cada vez mais poderosos, tanto para olhar para o micro como para olhar para o distante, né? Então isso tudo vem de uma natureza dominadora, como é a natureza dominadora do nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos avançar, Carol. O homem possui uma natureza imortal como Deus. Ele não pode morrer. Foi feito para atravessar os anos, as décadas, os séculos e os milênios sem fim. Uma vez criado, sua existência não pode mais findar. Seu corpo pode vir a perecer,
é verdade. Porém, a Bíblia ensina que este mesmo corpo está ressuscitado e então nunca mais a morte física o deterá. 1 Coríntios 15. Quem é? O Josué. Já está engatilhado aí, Josué? Já. É do 51 ao 57, que vai falar do corpo, né? Vamos lá. Pode ir? Pode. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Enquanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, né? Esse é o texto que mostra quando Cristo vier buscar a sua igreja, que nós cremos que, né, a segunda vinda de Cristo, ele virá e arrebatará a sua igreja. Todos nós que cremos em Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós iremos morrer, alguns, e no ato, no momento, quando ele vier, muitos estarão vivos. Então, tantos que morreram, quantos cristãos que morreram, quantos cristãos que estarão vivos no ato do arrebatamento da igreja, terão seus corpos transformados. E aí o texto que você falou, o incorrupto se tornará corrupto, o que é mortal se transformará em imortal. Então, falando desse isso falando só do corpo, mas ali seremos arrebatados e viveremos eternamente com Cristo. E, como falamos aqui, o homem possui uma natureza imortal como Deus. Por que ele leu esse texto? Por que o Espírito é eterno? A gente já tinha aprendido isso. Que nós somos eternos, né? Que são como eternos. A Bíblia vai dizer aí, o pó, a gente vai ler, volte à terra que o deu, acho que a Lu que leu, né? O pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito, ele é eterno, só que aqui nesse texto mostra que não é só o Espírito, o corpo também é, porque como estamos vendo hoje, o homem ele é tricotômico, ele é corpo, alma e o Espírito. Se na ressurreição, na vida de Cristo, só permanecesse o Espírito que é eterno e o corpo não permanecesse, então não seríamos mais seres humanos, porque para ser humano precisa de corpo, de alma e de espírito, entendeu, Carol? Por isso que a Bíblia diz que mesmo os que morreram, que o corpo já está comido pelas traças e pelos vermes, né? Todos os que morreram, a Bíblia diz que seus corpos serão ressuscitados e o que é corruptível pode ser destruído, será incorruptível. O que é mortal se transformará em imortal. Então, os nossos corpos serão transformados e voltará a coabitar junto com nossa alma e espírito. E continuaremos sendo seres humanos. Entendeu? Então, a vida com Cristo, pós-arrebatamento, seremos seres humanos. Não seremos espíritos. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade santa, descerá e nós habitaremos com ele para sempre. Como? Um corpo, homens e mulheres. Corpo, alma e espírito. Jesus Cristo morreu e ressuscitou num corpo glorioso, que é esse corpo que nós teremos. Onde? Pergunta para quem... Quero saber quem vai responder aí, ó. Valendo Parabéns.
Cristo, nesse exato momento, onde Cristo está? Fala, Carol. Fala. Cristo morreu e ressuscitou e estava em corpo. Tanto que ele virou para os seus discípulos, né, que o viram pós-ressurreição, falou, Tomé duvidando, falou, toca aqui as minhas chagas, toca na minha mão. Ele sentiu fome, nós já vimos isso. Então ele ressuscitou em corpo, mesmo Cristo. A diferença é que agora o seu corpo era glorificado. Ele podia fazer coisas que o nosso corpo não pode. Tá? Como passar pelas paredes, flutuar. E a Bíblia diz que ele foi ascendido aos céus e todos olharam e viram, e Cristo indo, virando um pontinho, até que ele sumiu. Desceu 2 anos e falou, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que vocês viram ir, voltará. Mas vão e façam a missão que ele passou para vocês. Não vão ficar aqui esperando olhando para o céu. Então Cristo vai voltar da mesma forma que ele foi, no corpo que ele foi. Então Cristo está hoje à direita, eu vi que você respondeu baixinho, mas respondeu, à destra de Deus Pai. Mas ele está em corpo, tá? Homem, como nós. Beleza? O pastor José colocou assim, bonito aqui na apostila. Eu quero ler, porque a apostila do professor tem mais informações do que a do aluno, tá? Nessa não tem a de vocês. Eu achei muito bonito, quero ler. O homem não consegue conviver com a ideia da morte, né? Nenhum de nós aceita a morte. A morte é algo muito difícil para nós. Algo dentro dele diz que ele foi feito para ser imortal. O desejo que possuía lá no Jardim do Éden de alcançar a imortalidade continua forte dentro dele e jamais o abandonará. Todo conhecimento que procura nos diferentes ramos da ciência objetiva isso, né? O homem está tentando cada vez mais ser longevo, né? Através de alimentação, atividade física, descobertas, células, tudo para quê? Para a gente viver mais. É uma busca do homem pela imortalidade. Os relatos de ressurreição encontrados na Escritura revelam que um dia a morte será vencida definitivamente. Muito bonito isso. Mas vamos avançar, vamos ver mais um. O homem é um ser livre como Deus. Vai lá, Carol. Ele não age por compulsão ou coerção, e sim por determinação própria. Seus atos são seus próprios atos. Sua liberdade estava implícita no mandamento que Deus lhe dera no paraíso. Se o homem não pudesse fazer o mal, por que então alertá-lo? Se ele nada pudesse fazer, a não ser pecar, por que então puni-lo? Muito bom. E a nossa última leitura, Gênesis 2, 16, 17. Tá lá no comecinho, rapidinho dá para achar. Gênesis 2, 16 e 17, Sara. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A gente sabe que o que fez o homem cair, o homem pecar, o homem foi criado. Adão e Eva foram criados santos, puros, sem pecado. Não é verdade? O pecado entrou no mundo através da desobediência deles. A gente conhece o texto que ela acabou de dizer. Deus virou para eles e falou assim, vocês têm liberdade para comer de toda a árvore do jardim. O Senhor deu funções para eles. Vai dar um nome a todos os animais, vai governar sobre os aves do céu, os seres marinhos, os terrestres, sobre toda a agricultura, enfim. Deus, além de dar essa autoridade a eles, ainda o visitava toda tarde para ensiná-lo e para ter comunhão, porque Deus, ele ama a comunhão, por isso ele nos estimula, por isso que comunhão é a base do cristianismo, é comunhão. Não existe cristãos vivendo isoladamente. A Bíblia diz que aquele que se isola se rebela contra a sabedoria. Então Deus criou o homem e dá uma lei para ele e diz, mas daquela árvore não comerás.
E aí você pode perguntar, poxa, seria muito fácil Deus não ter colocado aquela árvore lá, né? O homem não teria pecado e tá tudo resolvido. Essa bagaceira que é o mundo aí, porque tudo que tem de ruim no mundo, a origem se chama pecado. Tudo de ruim que há no mundo, a origem se chama pecado. As doenças é a origem do pecado. A maldade é a origem do pecado. Os filhos desobedientes é a origem do pecado. Tudo originou no pecado, que só vai piorando. Um abismo chama outro abismo, a Bíblia vai dizer. Então, talvez a gente pense assim, né? E com certeza vocês já pensaram, eu já pensei. Ah, não seria mais fácil? Não teria dado esse BO todo? Tirava aquela árvore de lá, continuava ali, aquela relação. Só que aí que tá. Se Deus fizesse isso, Deus estaria tirando do homem essa imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser um ser livre como Deus. Se Deus é livre e nós somos a sua imagem e semelhança, nós temos que ser livres. E é aí que é a coisa mais linda do mundo, se você for perceber. É aí que está todo o respeito de Deus para com a criação. A liberdade que Ele deu para a própria criação. O amor, e todo relacionamento só pode ser dado através do amor, e Deus é amor, sempre quis e sempre se relacionou com suas criaturas, seus filhos, através do amor. O amor, ele deve ser recíproco. Se Deus não coloca a árvore ali que possibilitava a desobediência, logo o homem só seria obediente porque não tinha opção de desobedecer. Quando o homem tem a opção de desobedecer e não desobedece por amor, aí o pai poderia alegar, assim, realmente ele me ama. Porque ele pode, mas ele me ouve o meu conselho de que não coma, senão você vai morrer. Isso é uma característica da desobediência. Quem é pai sabe disso. O que demonstra que seu filho te obedece e te ama é quando ele pode te desobedecer. Você está entendendo? É justamente quando ele pode te obedecer, ele fala assim, não, porque meu pai já me ensinou que isso não é bom para mim e eu prefiro ficar com a obediência ao meu pai, porque eu sei que ele me ama e a resposta de amor que eu devo dar ao meu pai é a obediência. Você está entendendo? Então, a liberdade do homem que nós estamos vendo aqui, o homem é um ser livre como Deus, isso mostra o quão ele é sério em nos fazer igual a ele. Ele não tirou nenhum atributo dele. Como todos que vimos aqui, ó, a moralidade, a dominadora, imortal, tudo nós temos igual a ele. E também a liberdade. É o livre-arbítrio que nos torna esse ser a imagem e semelhança de Deus. Também, mais uma vez, meu pai, quem elaborou essa apostila, ele colocou muito bonito aqui, muito forte, eu quero ler para vocês. Como funciona isso? Como funciona a relação de dois seres livres, soberanos sobre as suas decisões. Deus, em sua soberania, fez o homem soberano, para que este, em sua soberania, pudesse aceitar a soberania de Deus. Então, o relacionamento de dois seres livres e soberanos, cada um pode escolher o que quer, mas a relação do amor está em um ser soberano se submeter e aceitar a orientação de amor de outro ser soberano, que nós sabemos que sabe e conhece e entende muito mais do que nós, né? Como uma criança que não conhece a vida, e quanto mais ela obedecer e amar os seus pais, menos cabeçada ela vai dar por aí, não é verdade? Então essa é a relação que Deus estabeleceu de nós para com Ele, dele para com nós, uma relação de liberdade. Se hoje eu posso ser pastor, se hoje eu quiser negar tudo, não quero mais saber disso aqui, isso aqui é uma farsa, ou então é verdade, mas eu quero outra coisa, e meter o pé, Ele não me prende. Tá entendendo? Não há nada que me impeça. As correntes que Ele nos prende é a corrente do amor. Eu vou lá e em pouco tempo eu vou ver que eu fiz a maior besteira do mundo, porque aqui eu me sinto amado,
Aqui eu tenho um relacionamento com o Pai, lá eu estou distante. Então as correntes que Ele nos atrai são as correntes do amor e não a corrente do subjugando, do pode, não pode, se não fizer isso, se fizer, tá entendendo? Então nós somos livres para sair, mas o que nos prende é o amor. E não há nada mais poderoso do que o amor. Nunca queira prender ninguém por autoridade, por poder. Prenda todos a você numa relação de amor. Seja você patrão ou funcionário ou pai. Se um dia Deus te colocar numa posição de autoridade, seja um professor, que é uma autoridade na sala de aula, seja um pai ou uma mãe, que é uma autoridade sobre seus filhos, seja um diretor de uma empresa, seja o próprio dono de uma empresa, um empresário, um chefe. Todas essas relações que você vai ter com seus subalternos, com seus liderados, a melhor relação que Deus estabeleceu para esses relacionamentos se chama amor. Não se chama autoridade e nem poder, se chama amor. O amor é que prende as pessoas até você. O amor é que faz as pessoas irem além e fazerem muito mais do que a média. É a melhor corrente que existe é o amor. E é o amor que Ele estabeleceu para se relacionar com seres livres. Adão, Eva, tá vendo? Vocês podem comer de tudo, beber de tudo, fazer de tudo. Vocês são livres. Só que olha só, tem uma árvore ali que vocês não devem comer. Porque se o dia que comer, ele avisou. Certamente morrerás. E aí a gente conhece a história. Satanás veio no ouvido da Eva, comeu, deu para o Adão, comeram, desobedeceram. E o mundo virou essa bagaceira de desobediência, onde a gente se afastou de Deus. Mas graças ao bom Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, injustamente, erradamente, como falamos, mas porque era um gesto de amor e bondade dele para conosco. E assim ele nos alcançou a todos novamente, claro, todos que querem voltar à comunhão com o Pai, né? Quem não quer, infelizmente, a gente corre atrás, evangeliza os nossos amigos enquanto há tempo, para que eles experimentem desse amor que nos prende ao nosso Pai. Amém? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é a hora, hein? Ou cale-se para sempre. Brincadeira, vocês podem fazer a qualquer momento. Quer falar, Carol? Não? Então tá bom. Então vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, onde pudemos, Senhor, crescer, aprender mais de Ti, aprender da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor, coisas tão lindas, e vermos que quão grande é o homem, Senhor. Não podemos, depois de um estudo tão maravilhoso como esse, nos acharmos pequenos, insignificantes, Pai. Não podemos, porque o próprio Deus nos fez a sua imagem e semelhança e colocou dentro de nós o seu Espírito e enviou o seu Filho para morrer por nós quando estávamos distantes. Ah, quão importante, quão belos somos diante de Ti, Senhor. E se somos belos e importantes diante do Deus Todo-Poderoso, ninguém pode dizer que não somos. Ninguém pode afirmar o contrário. Que o nosso coração esteja convicto, Senhor, de que somos a Tua criação, Teus filhos, a Tua imagem, a Tua semelhança. Somos importantes para Ti, Senhor. E se somos importantes para Ti, somos importantes, Senhor, para sempre. Obrigado por essas aulas. Continue conosco, nos dando da Tua graça, da Tua sabedoria e nos ajude a aplicar tudo que está sendo aprendido na segunda-feira, na terça, na quarta, nos dias, Senhor, nos nossos relacionamentos. Seja assim para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Até a próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.